Lenda e mito, mito e lenda. O que se disse não é apenas duas palavras com o mesmo sentido, não mesmo. Lenda e mito são distintos. É importante saber isto para dar continuidade neste vídeo. Uma lenda é uma narrativa assim como um mito. A diferença se adentra dos personagens. Nos mitos, são deuses e heróis. Nas lendas, são criaturas bizarras e estranhas. Então, a lenda de Beowulf deveria se chamar o mito de Beowulf? Não. Talvez nessa animação não empregaram com um sentido etimológico, e sim com um sentido artístico. Originalmente, esta narrativa nem é uma narrativa, é um poema que se chama Beowulf. Essa noção do mito e da lenda começou a ser construída na pré-história, como já tivemos um pouco dessa noção no vídeo sobre a arcoastronomia, decorrendo um assunto sobre a Stonehenge, que foi construída na Idade do Bronze. Claro, a arcoastronomia é a soma da arqueologia e astronomia. O mito nasceu com a insegurança da condição humana. O espanto, o medo, a incerteza e a dúvida nada experimental tornou a narrativa mítica como um meio. O mundo rapidamente é tomado pela consciência mítica, e a ordem se toma. Esse mito deixa então de ser apenas uma narrativa, portanto, é também uma representação do que tornou a vida humana mais regular. Os anos passam, as pessoas passam, e uma delas se destaca em pleno Mileto. Tales, seu nome, de Mileto, seu falso sobrenome. Nem existia esse conceito, não havia o porquê. No século V a.C., começou a surgir várias áreas do conhecimento. A preocupação com a natureza e com a racionalidade fizeram com que se desenvolvessem áreas como a astronomia, filosofia e outros que não são do nosso interesse aqui nesse vídeo. O mito e lendas não se degradaram rapidamente. Para alguns, a chuva poderia significar a ira de Thor ou Zeus por conta de algum tormento humano. A racionalidade passa a fazer parte da sociedade grega. Por isso, assim como se desenvolveram diversas áreas, a astronomia também começou a ser objeto de investigação. O início veio com a busca da essência do universo, apossando ainda de elementos, provavelmente tendo a influência da cultura popular, formando uma subcultura. Era preciso buscar explicações racionais para os fenômenos na natureza. Também por isso, o início da astronomia está diretamente relacionado à própria matemática, afinal, não deixando sua importância até hoje. Os pioneiros foram Tales de Mileto e Pitágoras, e como eu já havia dito, não foram os primeiros a criar ou a descobrir. Não quero abrir discussões sobre isto aqui, foram os primeiros e deixaram registro. Os egípcios e mesopotâmicos não estavam atrás. Não foi à toa que o Tales tirou umas férias no local para beber um chá jogando xadrez. Esse é o cavalo. O cavalo tem um movimento que lembra a letra L. 1, 2 e 1 para o lado, e também pode ser assim. 1, 2 e 1 para o lado. Isto somente ocorreu pelas trocas. E isso fez do Tales um baita jogador de xadrez? Não. Fez dele o primeiro pensador astronômico da Grécia. Os astrônomos gregos tiveram um pensamento geocêntrico a respeito da organização do nosso sistema. Além do estudo do centro, estudavam também o volume e a distância. Tales chegou a prever um eclipse solar. E se serve de curiosidade, o grande pitagórico foi o ser que determinou o céu como cosmos. Deduziram também que a Lua deveria se encontrar mais próxima da Terra do que o Sol, isto pelas suas fases, que são nova, crescente, cheia e minguante. Deduziram isto quando a Lua estava na sua fase cheia, provavelmente, ou algo perto. Nomearam as constelações do hemisfério norte também. Mas quais são os nomes? Uma constelação é um grupo conjunto de corpos celestes. E algumas das constelações são Andrômeda, Hidra, Pégasus, Órion, Ursa Menor, Ursa Maior, Cão Maior e etc. Talvez você já saiba que a astronomia grega se espalhou pelo globo, alcançando o Império Romano rapidamente. Muitas profissões da Roma passaram a usar métodos científicos com profissionais gregos, como a medicina. Então, mesmo sendo rápida a chegada, os romanos tornaram-se dependentes. Isto fez com que o desenvolvimento da matemática e astronomia fossem quase nulos. Posso dizer que os romanos não desenvolveram com os gregos controladores, dizendo para onde deveriam mover a peça de seus tabuleiros. Portanto, não posso dizer que os romanos não se interessavam por aquilo, não mesmo. E muito pelo contrário, os romanos são de origem etrusca. Há 3.000 anos, um povo misterioso prosperava na Itália. Ricos, elegantes e sofisticados, os etruscos estavam bem à frente de seu tempo.
Eles não pareciam ter aquelas inibições sociais com as quais nos preocupamos. Eles adoravam banquetes e festas, beber e dançar. Os etruscos ensinaram os franceses, que na época eram os gauleses, a beber vinho. E diziam que suas mulheres entregavam-se ao amor livremente. Os gregos achavam que havia muita promiscuidade. Suas frotas de supernavios os transformavam em negociantes implacáveis. Eram guerreiros ferozes e sanguinários na batalha. As imagens etruscas presentes nas tumbas são cheias de sacrifícios de sangue. O ouro e a prata fizeram dos etruscos homens ricos, e eles esbanjavam essa riqueza em esportes espetaculares e em obras de arte fabulosas. Tanto que eles tinham algumas noções a respeito do movimento da Lua em torno do nosso planeta. Também acreditavam que haviam 5 planetas. No período em que Júlio César era vivo, fora feito um calendário, o calendário juliano. O mesmo foi substituído apenas em 1582 pelo calendário gregoriano. Os relógios romanos operavam por meio da sombra, aquele típico experimento com uma estaca em um campo e umas marcações indicando o horário. O que atrapalhava mesmo eram as nuvens, infelizmente. Os dias dos meses eram divididos em fastos e nefastos, bom e ruim respectivamente. Nos ruins, nem feirantes se atreviam. E há mais outros aspectos que não entrarei em detalhes no momento. Enfim, o que todos querem saber? Os nomes dos planetas. Praticamente eram os mesmos deuses, com um único diferencial, o nome. Os romanos adotaram a religião politeísta depois da Grécia. E pelas relações, a influência foi grande e, portanto, havia muitas igualdades e poucas desavenças. Não foi uma cópia, nenhuma ideia se constrói sem nenhuma influência. E mesmo tendo a religião grega como inspiração, os romanos inseriram parte de seu passado etrusco e de outras religiões da Península Itálica. E os gregos romanos não eram defeituosos, por isso não houve relatos. Mais tarde, isto tudo seria abandonado pelo cristianismo, e de antemão seria posto a adoração ao imperador com Júlio César. E hoje, os planetas são Júpiter ou Zeus, Marte ou Ares, Vênus ou Afrodite, Mercúrio ou Hermes, Netuno ou Poseidon, Saturno ou Cronos e Urano, que é da mitologia grega. Os principais pontos foram jogados na mesa. Agora pega o que você anotou e vai ler. Se não anotou, veja novamente e tenta ler alguma coisa que não seja inútil na internet. Fica a dica, meus amigos.